CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando de Série A2. O Velo Clube empatou com o Noroeste em 1-1 no jogo decisivo da competição e conquistou o título da divisão de acesso à elite pela primeira vez em sua história. O duelo no Benitão em Rio Claro foi bastante tenso. O gol do Velo Clube foi marcado por Júlio Vaz, enquanto Israel empatou no segundo tempo. Como havia vencido em Bauru por 1-0, o Galo Vermelho ficou com a taça. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Uma ótima semana a todos. Reta final de preparação para o Guarani, que estreia daqui a uma semana na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova. A expectativa de mais reforços no decorrer dos dias. O Guarani fez um jogo-treino no último final de semana contra o São Bernardo. Empate em 1-1. Gustavo França foi quem marcou o gol do Bugre. E o surf brasileiro está em Margaret River, na Austrália. Gabriel Medina conquistou 8,50 em sua primeira onda, somou 15 pontos e venceu a segunda bateria na rodada de abertura da quinta etapa da WSL 2024. Já Ítalo Ferreira recebeu os mesmos 8,5. Por duas oportunidades, cravou 17 pontos. Ele foi o vencedor da sétima bateria. Começou o Campeonato Brasileiro para os times paulistas. Gabriel Dudziak. O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro ganhando. Em Salvador, o Alviverde bateu o Vitória por 1-0, graças a um gol de Richard Rios ainda no primeiro tempo. O Corinthians, por sua vez, estreou com um empate. Em casa, o Alvinegro não conseguiu superar o Atlético Mineiro, mesmo tendo um atleta a mais pela maior parte do jogo. O São Paulo se prepara para enfrentar o Flamengo fora de casa na próxima quarta-feira, enquanto o Santos mira a estreia na Série B diante do Paysandu. E no tênis, Rafael Nadal está de volta. O tenista espanhol confirmou nesta segunda-feira que vai disputar o ATP de Barcelona nesta semana. Ele estreia contra o italiano Flávio Cobolli amanhã. E o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Que anunciou agora de manhã mais uma contratação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Campeão pela Libertadores com o Palmeiras, Emerson Santos foi anunciado como volante. É o 9º reforço da Ponte para a disputa da Série B. Macaca que disputou o jogo-treino no final de semana. Enquanto os titulares estiveram em campo, vitória. Mas o resultado final, derrota para o São José, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro por 3-2. Agora ficou bom para narrador, hein? Emerson Santos toca para Emerson Santos. Aí não fica a dúvida ali de quem é quem, né? Vai sempre acertar. 2 Emerson Santos. E agora a gente fala de basquete. A pontaria não estava calibrada e o Flamengo se tornou vice-campeão da Champions League das Américas de basquete após ser derrotado pelo argentino Quinça por 92-80 ontem no ginásio Ciudad, em Santiago del Estero, na Argentina. E agora destaque de Fábio Scheib, porque nas divisões alternativas tem time da região avançando de fase. Fábio Scheib, bom dia. Exatamente, Julio, muito bom dia, ouvintes CBN, momentos decisivos na Série A4 e Série A3. Pela Série A4 do Paulista, que está chegando à reta final, tem time da região sim brigando pelo acesso. O Rio Branco de Americana despachou o Taquaritinga e está nas semifinais. Agora decide uma vaga de acesso em 2 jogos contra o 15 de Jaú. Na outra semi tem Ska Brasil e Francana,
que duelam por uma vaga. Inclusive, a Francana eliminou o União Barbarense. E pela Série A3, tivemos os jogos de ida das semifinais. O Desportivo Brasil empatou por 0-0 com o Votuporanguense. E o Grêmio Prudente venceu o São Bernardo por 2-1. Os jogos de volta acontecem nesse final de semana. 11h10 e agora é hora de opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Boa semana para você e para nós, para o ouvinte CBN. Começou o Campeonato Brasileiro e os erros de arbitragem não cessam, né? Eu não digo nem os erros, mas a burocracia envolvendo o futebol brasileiro. A bola não rola, o jogador atrapalha o árbitro também não tem a personalidade de assumir a responsabilidade. Mas de qualquer maneira, os favoritos venceram. Palmeiras foi bem em Salvador, derrotando o Vitória por 1-0. O Flamengo foi bem em Goiânia, derrotando o Atlético Goianiense com muita polêmica. O Atlético Mineiro empatou, né, contra o Corinthians. Se levarmos em conta a circunstância da partida, um pontinho importante para o Galo doido. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar a sua mensagem também para o nosso WhatsApp 991869070. 991869070. O WhatsApp da CBN está à sua disposição. E vá até o YouTube da CBN, CBN Campinas. Lá você encontra imagens ao vivo dos nossos estúdios aqui no Complexo EP e também pode interagir através do nosso bate-papo. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Mário Quintino está conosco aqui no CBN Esportes, atualizando informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da Alix da Cunha. O nosso ouvinte, por enquanto, faz bom caminho, tanto em direção da Campinas Montemor, quanto no sentido contrário, em direção da região central. A movimentação é um pouco maior em direção do centro de Campinas, mas, por enquanto, segue aí sem maiores problemas. Na Campos Sales, a movimentação é bastante intensa já na região central, desde o acesso pela Alix da Cunha, também para quem chega pelo túnel Joá Penteado, e aí pelo menos até a passagem pela Senador Saraiva. Então, atenção aí pela Campos Sales. E eu trago informações também da Anchieta, por enquanto bom caminho nas duas pistas, desde a prefeitura até a chegada já para Orozimbo Maia. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN 11h14. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, Ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E chegou a hora mais gostosa do CBN Esportes, porque Campinas venceu. O vôlei Renata está a passos largos rumo à decisão da Superliga. No último sábado foi até São José dos Campos e venceu Guarulhos por 3-2. Jogo difícil, jogo duro, mas a vitória veio. E quem traz mais detalhes sobre o jogo é o repórter Rodrigo Castro.
Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Vitória importantíssima do Vôlei Campinas aqui em São José. Agora o time tá a um passo de chegar à final da Superliga. A gente explica daqui a pouco como que isso pode acontecer. Antes, vamos falar um pouquinho da partida. Campinas começou muito bem. Destaque no primeiro set pro Juninho, que tava virando praticamente todas as bolas, no jogo todo, inclusive, né? No segundo, uma partida muito equilibrada, mas Guarulhos conseguiu vencer. Agora o terceiro, um set para Campinas esquecer, o time estava errando bastante. Só que no quarto, a equipe conseguiu retomar a partida muito com Bruno Lima, que estava liderando os ataques. No quinto set também, Campinas comandou a partida muito também, novamente com Bruno Lima, que foi eleito o melhor jogador da partida, marcou 22 pontos. Vamos explicar então o que falta para Campinas chegar à finalíssima da Superliga. Quinta-feira tem o segundo e decisivo jogo contra Guarulhos. Se Campinas vencer, consegue chegar à final da Superliga. Um abraço a todo mundo. Opa, muito obrigado pelo abraço, Rodrigo Castro. E é o seguinte, para você que quer acompanhar o segundo e decisivo jogo na quinta-feira, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral, amanhã fique atento, porque os ingressos começam a ser trocados a partir do meio-dia através do site voleirenata.com.br/torcedor. São poucos os ingressos, hein? Na última vez que Campinas jogou contra o Cruzeiro, 5 minutos e já tinha esgotado. Então amanhã, se você quer acompanhar o jogo, fique na tela do computador, na frente da tela do computador. Meio-dia começa as trocas. E se você não conseguir os ingressos, sintonize na CBN Campinas, porque vamos transmitir o jogo através dos 99.1. Campinas, muito perto da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente aqui atender a galera pelo YouTube e também pelo nosso WhatsApp 991869070. Fiquem de olho nesse Atlético Paranaense porque vai dar trabalho, hein? É o Rogério de Sorocaba. Abraços, amigos da CBN. 8 jogos do Cuca à frente do Furacão, 8 vitórias. Tá vendo? Então o Cuca aí começando com um bom trabalho. Bom dia! Nosso Verdão ganhou! Escreve aqui o João S. Falando sobre o Palmeiras. Anotem, o Palmeiras não vai repetir a escalação em nenhuma partida. Vai rodar o time e dar ritmo de jogo para todos. Estará bem mais preparado do que os outros durante a Copa América. Escreve aqui o Fábio Veloso. Essa é a vantagem do Palmeiras, né, Carlão? Tem um elenco que dá pra rodar bastante. Né? Elenco qualificado, né? Por exemplo, ontem não tinha o Zé Rafael, tem o Richard Rios, que foi decisivo. Não tem Gustavo Gomes, você pode colocar o Luan, que é um jogador também que não deixa a desejar. Não tem Marcos Rocha, tem Mike. Não tem Mike, tem Marcos Rocha. O Aníbal não jogou ontem também. Não jogou o Aníbal, jogou o menino, jogou bem. É um time favorito, Palmeiras e Flamengo. Eu acho, sinceramente, mesmo na primeira rodada, eu acho que o título não sai. Ou é Allianz Parque ou é Gávea. Pela primeira partida, eu acho o Palmeiras mais competitivo que o Flamengo. O Palmeiras parece que quando chega para brigar, ele é melhor que o Flamengo, embora o Flamengo tenha mais capacidade individual. Mas é um Palmeiras muito forte. Agora, uma coisa que o Abel, ele tem a vantagem de girar o elenco, mas ele vai ter que administrar, porque ontem, no segundo tempo, ficou visível, né? Ficou nítido que o time do Palmeiras estava bem desgastado. Normal, natural, em virtude também do que o time tem enfrentado, seja em Campeonato Paulista, com os jogos contra o Santos e também na Copa Libertadores. O Guilherme aqui tá escrevendo, Fábio, que o VAR ontem fez aniversário no Brasil, né?
6 anos de VAR. 2018. Só né? completando aqui a mensagem do Guilherme, e ele tá questionando, né? Justamente no aniversário do VAR, uma rodada ruim, né? Da arbitragem como um todo no Brasileirão. Principalmente no jogo do Vasco e Grêmio, com um pênalti claro que teve pro Grêmio. O VAR tentou até ajudar o juiz, chamou o árbitro para rever o lance, mas o Flávio, né, que era o árbitro da partida, acabou não marcando um pênalti. O Piton, mesmo que de uma forma não quis fazer, né, de uma forma sem culpa no cartório, ele acabou pondo a mão na bola, carregando até a mão na bola. O VAR chamou o árbitro, mas o árbitro manteve a decisão de campo de não pênalti, mas foi muito constrangedor esse lance. Assim como no jogo do Flamengo também, muitos lances questionáveis, né? Sim, nossa, muitos. Foi uma rodada, assim, de pelo menos uns 5 jogos de muita polêmica. Sinistra. Não só com relação aos erros, mas também a demora do VAR, a falta de personalidade dos árbitros. No sábado, Bahia e Internacional, acompanhei esse jogo. Cara, a bola não rolava. Era falta atrás de falta, o jogo não ia. Aí, ao mesmo tempo, estava passando Juventude e Criciúma e chega a notícia que para confirmar um pênalti do Éder, demorou 6, 7 minutos, mas aí eles perceberam que no lance havia impedimento e aí o pênalti foi invalidado. Agora, 7 minutos para ver uma jogada, Júlio. O jogo do Flamengo também, sabe? Os jogadores também não ajudam. O Bruno Henrique lá no lance com o Maguinho, aí ele cai, coloca a mão no rosto. O cara relou só, deu lá, abriu o braço no pescoço, sabe? A nossa cultura é de uma arbitragem ruim, mas de jogadores que não colaboram sim, também pra é isso. um combo. Outra coisa, a novidade foi a comunicação do árbitro com a torcida. Eu sei que é a melhor das intenções, né? Jogar claro com o torcedor, mas, gente, o futebol precisa ser dinâmico. Sabe, o que a FIFA exige? 65%, 66% de bola rolando? Cara, nós tivemos ontem jogos 50%. É inadmissível. Que momento terrível vive a arbitragem brasileira e a disciplina do jogador brasileiro também. Mas foi muito discutido, né, na escala da arbitragem de profissionais novatos, né? Do Corinthians e Yuri. Do Corinthians, o próprio Flamengo e Atlético também. Aquele mineiro lá, Mas ainda começando, né, os primeiros passos aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu achei um pouco estranho. Nossa. Eu achei estranho. E preocupante pensando em Série B. Sim. Porque se foram escalados novatos em Série A, você imagina o que vem pela frente em Série B, em Série C de Campeonato Brasileiro. E outro, o jogo não anda, né, gente? Cara, o torcedor, ele é um cliente, o torcedor paga pra ver o jogo. Tudo bem, ele tem a vontade do time dele ganhar, mas ele quer ver o jogo. Não tem jogo. Mas só um detalhe em relação à sua opinião. Não sou contra os novatos, todo mundo tem a oportunidade. Sim. Só que a CBF precisa dar aí ferramentas, cursos, para que esses... A gente fala profissionais, mas não são profissionais, né? Porque a arbitragem no Brasil ainda não é profissionalizada. Mas são cobrados como tais. São cobrados como tais. Mas precisa ter aí um treinamento adequado para que esses árbitros estejam capacitados para treinar, para apitar em jogos desse tamanho, como, por exemplo, Corinthians e Atlético, o próprio Flamengo e Atlético Goianiense, entre outros que foram citados pelos companheiros de bancada. E o Carlão trouxe essa notícia aí dessa nova regra no futebol brasileiro, que o árbitro tem que anunciar agora a decisão do VAR, mas aconteceu apenas em jogos específicos, do Vasco e Grêmio. Por exemplo, no Flamengo e Atlético Goianiense não aconteceu, o árbitro não foi... Porque às vezes eles nem sabem o que eles são... que eles estão vendo, nada a ver isso aí, cara. A intenção é boa. A ideia é copiar a Premier League. Não, a NFL, né? NFL, não é? A NFL que tinha isso também. A NFL, você, depois da revisão, você anuncia pro estádio... Então, foi o que fizeram ontem. Mas só no jogo do Vasco e Grêmio. Mas na Premier League, né, Fabião, o Julião, cara, a bola rola, o jogo anda, sabe? Aqui no Brasil não dá, cara. É dinâmica, não tem. É o jogador que faz cera, simula, goleiro faz uma defesa, cai. Outra cena que foi... Bahia e Inter também. O jogador, ele se contundiu, sabe? Ele vai dividir a bola na saída pra lateral. Aí ele pega, ele volta e ele cai no campo de jogo. Gente, é muito chato. O combo do futebol brasileiro é terrível. Tá nervoso, o cara não tá nervoso. Não, mas é verdade, irritou ontem, cara. Foi muito irritante. É o começo do campeonato. A postura do jogador e a postura da arbitragem também. Sobrou até pro mascote do Atlético Goianiense, que foi citado na sua. Foi citado. O Dragolino. Aliás, ele chama Dragolino por conta do Lino, que faleceu, foi jogador do Guarani. Sim. O Sério ex-zagueiro Lino. Era uma homenagem, porque o Lino ele fez um gol
que tirou o Atlético de muito tempo da fila do Sim. campeonato estadual em cima do Goiás. E foi... 2014, né? Não Será que lembro. foi esse jogo que o Claudinei citou no Arena? Acho é que verdade, foi. Eu acho que foi verdade. esse jogo, sim. Nossa, caramba, coincidências. Eu acho que foi esse jogo, porque o Lino que... Só pra contextualizar, né? A gente Isso, não falou faleceu ainda esse sobre final de semana. o Lino faleceu, sofreu um infarto. passou né? pelo Guarani, o Lucas Pezão colocou Isso, até que... 2007, ele foi inclusive jogando com o Danilo Silva, Sim, hoje sim. superintendente interino do Guarani. E ele depois fez uma carreira de sucesso no Atlético Goianiense. É ídolo, né, no Atlético Goianiense, até por esse gol que ele marcou na conquista de um título estadual. E, infelizmente, ele faleceu 39 anos. 39 anos, um ataque no coração. Então, assim, ainda atuava no meio do futebol, era representante. Trabalhava com o Márcio, aquele que cobrava falta, goleiro do Atlético Goianiense, que inclusive representa alguns jogadores de ponte, o Guarani, inclusive o Elvis. Então, fica aqui os nossos sentimentos à família do Lino, o ex-zagueiro, e é uma homenagem ao mascote, é Dragolino, do Atlético. Lino passou pelo Guarani, aliás, o Guarani decretou luto não só pelo Lino, mas também pela passagem do ex-massagista Zé Luiz. Zé Luiz é uma figura, assim, quem viveu ali o dia a dia do Guarani, tempos pré-Covid, onde você podia ir pro clube, ficava lá, era setorista, eu fui setorista do Guarani por quase 2 anos. O seu Zé Luiz é uma figura muito simpática, massagista, muito amada ali pelo clube. Salvo engano, ele saiu do Guarani entre 2018 e 2019. Acho que foi a última passagem dele. Logo depois que o Humberto saiu, salvo engano, foi a última passagem do grande Zé Luiz, que ele descanse em paz também. Com todo respeito, quando vão tomar alguma providência com o Fagner? Não dá mais pra ficar assim. Ele é maldoso. Tem que bani-lo do futebol. Éder. Tô com você, Éder. Alguma atitude tem que ser tomada. Eu acho que normalizaram essa agressividade excessiva do Fagner em alguns jogos. Ele, por muito tempo, eu defendia que o Fagner ele era um jogador que chegava firme. Mas de um tempo pra cá, até por conta que a velocidade dele não é a mesma, o ritmo dele não é o mesmo, o Fagner tem sido maldoso, ele tem sido agressivo, ele tem exagerado, né? em alguns momentos. Exatamente. Ontem teve uma entrada no cara do Atlético Mineiro, que, pelo amor de Deus, recebeu o cartão amarelo e o Atlético ficou na bronca. Mais um erro de arbitragem aí. Você sabe que eu tinha uma opinião também meio que semelhante do Júlio, que o próprio Fagner disse que era uma estratégia de defesa, né? Por ser um pouco baixinho e tal, ele ia um pouco mais, ele ia mais forte nas divididas e acabava exagerando. Mas certa feita, acompanhando também os podcasts que o Júlio gosta tanto, estava vendo uma entrevista do Fábio Santos, e o Fábio Santos, que é colega, é parceiro do Fagner, o próprio Fábio Santos admitiu que entre eles no Corinthians, o pessoal fala, Fagner dá uma maneirada, né? Chega um pouco mais devagar, e não é o que está acontecendo. Estamos no mês 4. Já tivemos o problema do Fagner com o Iago Teles, né? Que jogou no Guarani, no Londrina, né? Tivemos a entrada do Atlético Mineiro também. Acho que teve alguma coisa também no Campeonato Paulista. Mas o Fagner sendo aí polêmico com relação às entradas violentas. Perfeito. Mais mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Bombando hoje, hein? O quê? Bombando. Ótima semana a todos. Alguém sabe se o Xandão já emitiu um mandato de prisão pro Fagner? Só por curiosidade. Manda aqui o Vaz, tá fazendo a brincadeira. Bacana, Vaz. Obrigado pela mensagem. Bom dia, Fábio, JN, Carlão, Lupe, tamo junto e Xeronal. Fim de semana não achei o resultado. Que isso? Ô, Cristiano Salvione. Já imagina a piada. Não achou quanto foi o Santos. Santos vai ser campeão da Série B, hein, cara. Mate aí, hein. Pô, estreia sexta-feira, né? Parece que mudou, vai ser sábado agora. A gente pode confirmar então, aí, antes de dar a informação? Marcelo Teixeira, presidente. O não tá fazendo nada, ele vai ver pra gente. O JP de Moraes, quantas rodadas dura o Carpini? Então, a notícia de hoje de manhã, só que é futebol que estamos falando. De repente, fala depois, a fonte, hein? Depois, a própria diretoria do São Paulo estava acompanhando o PVC no jornal de manhã da CBN. E a diretoria do São Paulo garante o técnico Thiago Carpini até a próxima rodada. Agora, não sei, cara, difícil. O clima tá muito pesado, né? Lembrando que a 4ª rodada é justamente um clássico contra o Palmeiras. A diretoria do São Paulo não vai querer, depois de toda essa briga que tá tendo Palmeiras e São Paulo, essa rivalidade que tá tendo, não vai querer premiar, entre aspas, caso o Palmeiras vença o duelo, o São Paulo jogue mal, mandar embora o treinador depois desse duelo, como aconteceu algumas vezes já entre São Paulo e Corinthians, né, com o treinador demitido depois de clássico. Seria uma vitória, entre aspas, pro Palmeiras, né? O Palmeiras ganhar em campo, ganhar jogando e ainda ter o técnico demitido do adversário. Vocês querem saber o jogo do Santos, né? Boa! Aqui na CBF tá sexta, 19 de abril.
Aí. Marcelo Teixeira falou ontem que ia mudar por causa da televisão. O Marcelo Teixeira pode falar o que ele quiser. Eu tô na CBF, sexta-feira. Bom dia, turma. Ó, dia 19 de abril, é isso, né? 8 horas da noite, estádio Vila Belmiro. Escreve o Lisboa aqui. É sem público, viu? Sem público. Que no jogo do Vasco, o juiz compensou. Teve um pênalti claro a favor do Vasco da Gama. Depois do E erro. ele não que ele deu. fez. É a compensação que não deveria existir. Exato. Bom dia, jovens talentosos. A torcida do Velo Clube, que representa 85% de Rio Claro, abraça Fábio Scheibe. É o Carlos que manda aqui. Eu falei que o Norusco ia virar, realmente. O Velo foi muito bem. Você virou persona não grata lá em Rio Claro. A estreia do Velo, ano que vem, enfrentando Ponte Preta, Guarani e Rio Claro, Fábio Scheibe estará lá no Benitão. Parabéns ao Velo, uma grande conquista. O goleiro ainda pegou uma bola no final ali. O Noroeste podia ter feito o segundo gol, levava para os pênaltis, mas o goleiro foi muito bem. Parabéns ao Velo Clube, que há tanto tempo não figurava na elite do futebol paulista, né? E o Eduardo Coelho, professor, bom dia, favor administrar um calmante ao nosso querido Carlão, afinal foi só a primeira rodada da Série A. Não, mas tá chato. Calma. Professor, você está certíssimo, foi só a primeira rodada. Mas a gente não pode admitir primeira rodada, segunda, irritante. terceira, ficar esperando até melhorar. Irritante. E tem uma notícia do futebol aqui, depois se quiser eu posso passar. Inclusive o Lupe me... Dá tempo, Bortoleto? Vai Não. ter que ser rápido. Não, 15 o Alexandre segundos. Matos, sabe o Alexandre Matos, executivo Sim, de futebol, que era do ex-Palmeiras. Palmeiras, Vasco, do Atlético Mineiro, acertou com o América, adversário de Ponte Preta e Guarani na Série B, vai ser o executivo de futebol do América Mineiro, ele voltando ao time depois de 19 anos, Aí. iniciou a carreira lá no Coelho. Boa, Fábio Scheibe. Agora são 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de abril de 2024. O governo federal tem até o fim do mês para usar 145 mil vacinas contra a dengue em 6 estados. O produto faz parte de um lote de 668 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde, com vencimento para o dia 30 de abril. O imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O público concentra a maior proporção de internações causadas pela doença. O governo federal informou que não haverá desperdício. Em 2024, o Brasil registra 3.140.000 ocorrências de dengue. Ao todo, 1.344 pessoas morreram. Os dados fazem parte do painel de monitoramento de arboviroses, que é mantido pelo Ministério da Saúde. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, defendeu uma resposta ao Irã. Ele disse, no entanto, que qualquer medida deve ter o consentimento dos Estados Unidos. Washington é o principal aliado do país, governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em entrevista à CBN, Daniel Zonshine condenou a operação de Teherã no sábado. Na ocasião, os iranianos lançaram centenas de drones e mísseis contra o território israelense. Começou hoje o julgamento do primeiro dos 4 casos criminais em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é réu. Ele é acusado de esconder pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels em 2016, quando venceu as eleições. Ao todo, são 34 acusações. Cada uma delas pode ser punida com até 4 anos de prisão. Trump declarou-se inocente e afirma que é vítima de uma caça às bruxas dos democratas para impedir a volta dele à Casa Branca. O republicano é o único pré-candidato do partido para as eleições presidenciais e vai disputar o cargo com o presidente Joe Biden. O pleito está marcado para o dia 5 de novembro. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold,
Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11 horas e 36 minutos. Vamos com informações de Gabriel Dudziak, meu caro Valmir Bortoleto, informações das estreias de Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras começou o Brasileirão 2024 como terminou o Paulista e estreou em casa na Libertadores, ganhando. A partida contra o Vitória em Salvador, no entanto, não foi fácil. Richard Rios até abriu o placar para o Palmeiras aos 19 minutos, mas o adversário reagiu bem, teve volume de jogo e criou uma grande chance para empatar ainda no primeiro tempo. O gol não veio e o Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo. Marcando mais e ditando o ritmo do duelo, o Alviverde impediu um novo crescimento do Vitória no jogo e chegou até o apito final com um triunfo por 1-0. Para o técnico Abel Ferreira, foram 3 pontos valiosos pelas dificuldades do jogo. Mas pronto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço, num campo difícil. Como disse, um adversário que não perdia em sua casa há 23 jogos, uma equipa muito bem organizada, que nos obrigou depois nos últimos minutos a ter que defender um bocadinho mais baixo, o jogo estava partido. O Corinthians empatou. Na Neoquímica Arena, o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro foi equilibrado, mas com poucas chances para cada time. O Galo, no entanto, saiu no prejuízo, já que teve o zagueiro Batalha expulso no último lance da etapa inicial. Com 1 a menos, os visitantes se defenderam mais atrás e o Corinthians dominou a posse de bola. O problema é que, tal qual na etapa inicial, houve poucas oportunidades de gol, o que impediu que os corintianos fizessem uma grande pressão sobre o adversário. No fim, Hugo teve uma chance para o Corinthians e Scarpa uma grande chance para o Atlético, mas não houve mudança no placar. 0-0. Para o técnico corintiano Antônio Oliveira, o resultado foi justo. Evidente que acaba por ser, na minha opinião, até um resultado justo, num jogo tremendamente difícil. Poderíamos ter ganho, sim, mas acabamos por somar um ponto e era importante também no início de uma maratona tão grande que é um campeonato brasileiro. São Paulo e Santos se preparam para os próximos jogos da temporada. Após a derrota para o Fortaleza por 2-1 no sábado, o tricolor treina para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-noite no Maracanã. Já o Peixe fará sua estreia na Série B no próximo sábado contra o Paysandu na Vila Belmiro. A diretoria santista também espera utilizar a semana para definir a chegada de mais alguns reforços para a disputa do Campeonato Nacional. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações, né? Falando sobre os times de São Paulo que estrearam na Série A do Campeonato Brasileiro. Só recapitulando aqui, né, sobre a situação do professor Carpini. Carpini fez esse desabafo, né, que o futebol brasileiro tem que amadurecer nesse quesito aí da longevidade dos treinadores. Claro que é uma defesa ao trabalho dele, mas, como o Carlão disse, aqui até reiterado pelo Marcelo Braga, setorista do GE. Globo, a diretoria do São Paulo, nesse momento, não pensa em demissão de Carpini. Mesmo o próximo jogo sendo Flamengo no Maracanã. A tabela, até falava com o Fábio Scheider, que a tabela do São Paulo é complicada, né? Pega o Flamengo, depois o Atlético Goianiense e depois o Palmeiras. Ou seja, o nível de atuação do time do São Paulo vai ter que melhorar muito para o Carpini permanecer. A pressão está muito grande, não concordo com a troca de treinador. Todo ano é a mesma história com relação aos dirigentes, né? Eles falam de projeto, falam em continuidade, mas bastou uma derrota aqui, um tropeço acolá, já começa aí o zum para demitir o treinador. Mas, infelizmente, é a cultura do futebol. Eu acho que se o São Paulo permanecer nesta batida ruim em que está, a corda vai estourar para o lado do Thiago Carpini.
E a diretoria de São Paulo tá bancando o Carpini. Esse é o perigo, né? Geralmente quando a diretoria vem a público fala que tá bancando, é que acontece o contrário, né? Acaba demitindo depois. Caso o Carpini não vá bem nessas 2 rodadas próximas daí, eu acho que vai ficar muito difícil pra ele, viu? Ó, nas resenhas com São Paulinos, muita gente fala assim, só que falar depois do que acontece é muito mais fácil. Muita gente fala assim, não só com São Paulinos, mas sobre o caso Carpini, muita gente fala assim, mas ele deveria ter ido pro Santos, Série B de Campeonato Brasileiro e tal. Cara, mas quando mudou o ano, o Santos ainda vivia uma ebulição em virtude do rebaixamento, tinha a guerra política, a chegada do presidente Marcelo Teixeira, não se sabia o que seria do Santos neste 2024. Chegou o professor Carille e deu certo, o Santos está num caminho. Aí o Carpini, na dúvida sobre o Santos, Juventude, chega uma proposta do São Paulo, o cara pode ter 22, 23 anos, novato, ele vai assumir, é um desafio, ele tem que conviver com a pressão, vai fazer o quê? E teve proposta do Cruzeiro também na época, lembra? Que ele não aceitou, ele resistiu, agora chegou... Proposta do Santos, recém-rebaixado. Proposta do Cruzeiro, ainda num momento difícil. E chega a proposta do São Paulo com o trabalho encaixado do Dorival Júnior, ele aceitou. E querendo ou não, ele foi campeão com o São Paulo, tirou o tabu que teve lá em Itaquera também com isso. Pode ganhar fôlego aí, mas realmente os resultados que mandam, né? O Carpini tem 17 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, campeão da Supercopa, 52,9% de Pegou foi a derrota pro Novo Horizontino, né, Júlio? Acho que a eliminação precoce do São Paulo no Paulistão, no Morumbi, da maneira que foi. A tabela do São Paulo a tabela é Flamengo, Atlético fora, Barcelona fora. E o jogo no Morumbi, é contra o Palmeiras. Bem lembrado. Dia 29. Barcelona. Não, de Guayaquil. Será que é o outro? São Paulo que é campeão mundial contra o Barcelona. Em cima do Barcelona, 92, né? O Miller jogou muito contra o Barça. Podia ser o Barcelona de Capela também, né? Mas o momento tá difícil pro Carpini administrar essa pressão. Só um detalhe em relação ao que o Fábio Scheibe falou do Santos. Na CBF, o jogo do Santos de estreia ainda consta na sexta. Só que o que o Fábio Scheibe disse é que o Marcelo Teixeira, ele recebeu um comunicado da Rede Globo que houve a oficialização junto à CBF que a estreia do Santos aconteça no sábado às 4h30 da tarde. Porém, ainda não foi oficializado pela CBF. Portanto, segue na sexta, mas deve ser transferido para o sábado. Dia 20. Aliás, o Santos que está negociando a volta de Rafael Cabral, né? Campeão da Libertadores em 2011. Rafael passando por problemas lá em Minas, né? Cruzeiro, a fase atual no Cruzeiro... Eu dei muita risada daquele meme da torcedora que foi criticar o Cruzeiro e aí o filho dela atrás imitando. Eu vi também. Tá imitando o quê? Imitando o Rafael Cabral com o braço de camão, como se fosse um dinossauro. Cara, eu dei muita risada, mas eu fiquei com um pouco de dó do Rafael. O Rafael é uma das lideranças, né? Eu lembro quando o Cruzeiro subiu, teve aquele documentário na Globo, né? Sim. Ele tava pegando bem aquela época, só que agora... Que nem aconteceu com o Everton no Palmeiras também. Quando o goleiro pegam pra Cristo, é difícil. Se o cara não vai bem depois, E outra, muitas críticas ao João Paulo, hein? João Paulo, a cúpula santista, né? Os torcedores, como que chama? Os influenciadores do Santos. Coisa chata, tá ficando ruim pro João Paulo. Coisa chata, influenciadores. O Rafael Cabral tem pouca história com o Santos, viu, gente? Tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, campeão da Recopa Sul-Americana. É a geração Neymar, né? O bonde do Neymar, né? O torcedor do Santos foi muito feliz nessa época. De 2009 ali a 2013. O torcedor santista foi muito feliz. 11h44, depois do intervalo, tem informações de Guarani Ponte Preta e novas contratações. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade.
Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h46, estamos de volta com o CBN Esportes para falar informações agora do Guarani, Antônio Lupi. Última semana de preparação do Bugre antes da primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui uma semana, na segunda-feira que vem, conhecido também como dia 22 de abril, o Guarani entra em campo para enfrentar o Vila Nova em Goiânia, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No último final de semana, o técnico Claudinei Oliveira pôde observar um pouco melhor a equipe que ele tem em mente, até porque fez um jogo-treino contra o São Bernardo, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu em Campinas e o placar final 1-1. 3 tempos de 40 minutos. E o gol do Guarani foi marcado por Gustavo França. Na sequência, o São Bernardo acabou empatando o jogo. O Guarani que vai definindo aí algumas situações do elenco. Na semana passada, trouxemos a informação que o Chay foi liberado para procurar um outro clube. O Regis já foi apresentado e oficializado como reforço do Goiás. O Guarani vai com Gustavo França, Luan Dias e também o Bruno Oliveira. Os meias à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Só que ainda fica a expectativa da chegada de reforços nessa última semana antes da estreia na Série B. E é importante destacar que a janela de exceção ela termina na sexta, no dia 19 de abril. Ou seja, se o Guarani, que ainda está se movimentando no mercado, busca mais reforços, a diretoria precisa correr para registrar esses atletas até o fim da semana, até o dia 19, sexta-feira. Até agora, o Guarani anunciou as contratações do zagueiro Douglas Bacelar, do lateral esquerdo Jefferson, do volante Kaique, do meia Bruno Oliveira e também do meia Luan Dias e dos atacantes Ayrton, Renier e Caio Dantas. 8 contratações, mas a expectativa é que pelo menos mais 3 nomes possam ser divulgados essa semana para reforçar a equipe do técnico Claudinei Oliveira. Teremos um Guarani repaginado, né, Carlão? Principalmente no sistema ofensivo, né? No sistema ofensivo, a meia cancha com o Luan Dias, né? Não vai ter a sombra aí do Regis, muito menos do Chay. Vai ser o cara, ele vai ter que assumir esta responsabilidade de ser o camisa 10, né? Não sei se oficialmente ele vai ser o camisa 10, mas ele vai ter que ter postura, atuação, nível de um camisa 10 do Guarani. A gente acredita, eu acho que o Luan Dias, as entrevistas, né, do Luan Dias foram entrevistas assim, demonstrando muita confiança, né, no potencial dele. A gente tem falado aqui que fora do Água Santa o Luan não tem apresentado um bom futebol, foi assim na Ponte, foi assim no Goiás, foi assim no Santos, não que um mau futebol, mas não desabrocha, né? Não assume, não é um protagonista. Dessa vez no Guarani, mais experiente, a gente espera aí que o Luan possa assumir essa responsabilidade, o mesmo com o Caio Dantas, que chega credenciado por bons momentos no Sampaio Corrêa, no Náutico, no próprio Vila Nova na temporada passada. Vamos ver como que o Claudinei vai armar também o sistema defensivo, se vai abrir mão do esquema com 3 zagueiros, que foi adotado na reta final do Campeonato Paulista, mas dá para acreditar. Olha, Júlio, eu tô sentindo assim os times de Campinas, não vou dizer acesso eu acho muito difícil, pelo menos hoje, agora, neste instante. Agora, eu creio que as equipes vão somar aí os 45 pontos de uma maneira mais rápida. E aí não vamos passar o sufoco que passamos com a Ponte, ou de repente aí o Guarani em outros anos também com relação ao rebaixamento. E vamos ver se há o famoso encaixe para que Campinas brigue para subir, no caso agora o Guarani. Ô Júlio, e ainda informações sobre a montagem do elenco para a disputa da Série B. No último final de semana, além da saída, né, do Regis e também
a situação do Chay, entre aspas, resolvida, é claro que ele precisa procurar um novo clube, dois jogadores também entraram na mira de um clube da Série C. O Helder, lateral esquerdo, e o Ryan foram aí sondados pelo Remo. A informação que temos é que o Ryan não deve aceitar a proposta do Remo e continuar no Guarani, até porque deve ter aí um papel de titular no elenco do Bugre, no time do técnico Claudinei Oliveira. Só que a situação do Helder ainda não está totalmente definida, né? O Guarani, ele tem para lateral esquerda o Jefferson e o Vitinho, que foi elogiado, né, na entrevista que fizemos com o Claudinei Oliveira, que é o menino da base que treina com os profissionais. Mas o Helder, que foi o titular quando o Mike aceitou a proposta do Grêmio, não caiu nas graças da torcida. Então ainda podemos ter aí mais algumas novidades no elenco do Guarani para esse início de Série B. Mas tudo tem que ser definido até o dia 19. Quem sai, quem chega, quem vem, quem vai. Porque a janela, de exceção, fecha na sexta-feira. Boa, então o Guarani nos últimos ajustes aí para estreia do Campeonato Brasileiro. Da mesma maneira, em relação à Ponte, né, Lupe? A Ponte que, inclusive, começa a semana com cara nova, né? Cara nova. E, na verdade, assim, é uma cara nova, mas que já tem um cara que tem o mesmo nome dessa cara nova no elenco. Olha a confusão que a gente vai entrar. A Ponte tem o Emerson Santos, né? O volante que veio do Juventude, jogador que, inclusive, teve um papel importante na disputa do Campeonato Paulista. E a diretoria da Ponte anunciou mais um Emerson Santos. Aquele mesmo, campeão com o Palmeiras na Libertadores de 2020, estava na Inter de Limeira. Na Inter ele fez alguns jogos como zagueiro, mas a Ponte anunciou o Emerson Santos como volante. E para não ter confusão, Emerson Santos, que já estava, continua com o Santos. O Emerson Santos que está chegando vai ser só Emerson. Então, dois volantes com os mesmos nomes. O Emerson Santos e o Emerson Santos. Só que o Emerson Santos da Inter vai ser só Emerson. Que confusão, mas acho que ficou claro. A Ponte oficializou a chegada do 9º reforço hoje de manhã. A Ponte já anunciou o William, que é goleiro, o Joilson, zagueiro, o Sérgio Rafael, que também é zagueiro, o Zé Mário, lateral esquerdo, os volantes Lucas Bochecha, Dudu Vieira e Emerson Santos, além dos atacantes Matheus Regis e Everton Brito. Grande expectativa em cima de Matheus Regis, atacante que inclusive marcou o gol da Ponte no jogo treino do final de semana, que vamos destacar já já. Ele foi apresentado oficialmente e conversou com a assessoria de imprensa do clube. Quando surgiu a proposta, eu não pensei nem duas vezes de aceitá-la, pois todo mundo aqui sabe da grandeza da Ponte e eu fiquei muito feliz pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui, bastante motivado e que possa ser uma temporada brilhante e a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. A preparação vem sendo muito boa, né? A gente vem trabalhando no dia a dia, junto com o professor Brigatti e com um grupo excelente que me abraçou de uma forma surreal. E eu estou muito feliz de estar aqui e que a gente possa dar sequência e já visando a nossa estreia contra o Coritiba. Eu sou um atacante de lado, né? Tenho do meu forte o drible, a minha velocidade, faço muitos gols e que aqui não posso ser diferente. É isso que a torcida espera, hein? Muitos gols do glorioso Matheus Regis, atacante, que marcou o gol da Ponte no jogo treino que foi disputado no último sábado contra o São José, que está em preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. 2 tempos. No primeiro tempo, onde a Ponte colocou os jogadores, entre aspas, os titulares, venceu por 1-0. Porém, no segundo tempo, o São José marcou 3 gols, a Ponte marcou mais um, final 3-2 para o São José. Jogo treino é isso, é derrota, é vitória, é ajustes pensando na estreia. A Macaca joga contra o Coritiba no domingo, dia 21, às 6 horas da noite, o pontapé inicial da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Só para fechar, o Emerson Santos que estava continua como Emerson Santos. O Emerson Santos contratado vai ser só Emerson. Perfeito. O Fábio Scheib vai falar sobre o Emerson na sequência, mas antes, uma pausa aqui no esporte, é porque o jornalismo pede passagem. Estamos recebendo aqui Felipe Pereira nos estúdios. Bom dia para você, Felipe. Oi, Júlio, bom dia para você. Não sei se a gente ouve.
Sim. Tá normal? Ok. Bom dia, Júlio. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Só uma informação atualizando aquela situação da ocupação da fazenda Santa Mariana, ali no caminho para a região do Gargantilha. Agora há pouco houve um princípio de confronto ali entre integrantes da tropa de choque com os manifestantes do MST que ocuparam a área pela manhã. A Avenida Ivan de Azevedo Abreu, que faz a ligação da SP-340 com a região do Gargantilha e Recanto dos Dourados, está interditada nesse momento porque esses manifestantes estão na avenida, estão ocupando a avenida agora. Eles saíram do terreno e foram para a avenida. A Prefeitura de Campinas informou agora há pouco pra gente que a equipe do grupo de operação contra as ocupações irregulares foi até o local, conversou com o proprietário do terreno e aí orientou, né, os manifestantes a deixarem aquela área. Os manifestantes alegam que a área é improdutiva, o dono da área já rebate, diz que a área é de pecuária de gado, de corte e também de plantação de eucaliptos. Mais detalhes no CBN Brasil a partir do meio-dia, Júlio. Obrigado, Felipe Pereira, pelas informações. Outras informações também no portal cbncampinas.com.br. Fábio Chaib, Emerson Santos no Palmeiras, campeão da Libertadores em 2020. Exatamente. Agora é Emerson na Ponte Preta. E ele pode fazer essas duas funções, né? Tanto de zagueiro quanto de volante. A Ponte Preta também tem bastante... O número de zagueiros na Ponte Preta é grande, também alinhada com esses zagueiros que tem. E ele chega para essa função de volante que fez na Inter de Limeira. Foi muito bem no Paulistão, depois de passar pelo Botafogo. Começou no Botafogo, né? Passou pelo Palmeiras. O Palmeiras teve um lance que é lembrado por todos ainda, pelos torcedores palmeirenses. Ele tira uma bola embaixo da linha naquela semifinal contra o River Plate, no jogo de volta. E acaba sendo muito bem lembrado pelos palmeirenses, e quando entrou deu conta do recado. Depois foi pro Japão, teve uma passagem pelo Inter de Porto Alegre ainda, mas é um cara muito experiente, pode ajudar bastante a Ponte Preta, tanto na volância quanto na zaga também, apesar do número excessivo de zagueiros da Ponte Preta, pode jogar bem por esse setor também. Chega e sai. Paul Vidier tá indo embora, hein? Pra alegria de Carlão de Freitas, Paul Vidier vai pro Atlético, Série C do Campeonato Brasileiro. Time do Roger. Já diria o poeta, não logrou êxito, né, Carlão? Não foi bem. Jogador que pode até dar certo lá no Atlético, mas não. Série B pra ele é muita coisa. Boa sorte. Lá o Povo Dinheiro tinha um pouco de velocidade. Não. Mas a cabeça, às vezes, não pensava junto com a velocidade. Não sei se você sabe, mas eu tenho dificuldade. Você vê que quando eu tô andando, eu não masco chiclete, porque eu não consigo. É sério. Eu tenho dificuldade. Em alguns momentos, várias vezes, o Brigatti olhava, ele precisava de um contragolpe, jogador de velocidade. Olhava pro banco, tava lá Paul Vidier, ele não colocava. Aquecendo rápido, dando aquela... Nossa, mas não adianta aquecer. E às vezes, assim, pro contexto Série C, né, que ele vai, aí pode funcionar, né? Porque a dinâmica é diferente lá. Se destacou no Náutico, não foi? Só que um contrato longo em Ponte Preta. Então, dezembro de 2025. Aí tem que ver. Essas coisas na Ponte Preta que a gente estranha, né? Pô, você olha a qualidade do cara, pra Série B, pra uma Série A1 de Paulista, cara, não dá, né? Aí você faz um contrato longo com até 2025. E outra coisa, o Emerson Santos foi anunciado como volante. Até porque tá congestionadíssima a defesa, né? Olha, Júlio, a gente percebe a Ponte apostando muito na experiência, né? Tem aí o Dudu Vieira, tem o Emerson, o próprio Lucas Bochecha não é nenhum novato, né, na profissão, mas é algo que aquela fórmula de acesso de Série B, ela se encaixa, jogadores experientes, mas também com novatos. Tô gostando da formatação da Ponte. Hoje, né, porque quando a bola rolar, de repente a história pode ser outra, mas reforços pontuais, reforços de jogadores comprometidos que podem ajudar a Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, pois não, Fábio? Não, meio campo que fica totalmente diferente da Ponte Preta agora, depois da saída dos 3 garotos, né, que eram estrelas da Ponte Preta também, que tinham bastante futuro, Leonardo, Filipinho e o próprio Amaral. A Ponte Preta contratando jogadores mais experientes, o que pede a Série B também, que nem o Carlão disse. A Série B requer muito contato físico também, muita experiência. Acho que vai dar certo, sim. E só respondendo aqui ao nosso ouvinte, o Wilson Rocha, sim, esse Emerson é o que levou o chapéu do Elvis.
Ele mesmo. É verdade. Emerson levou do chapéu do Elvis a companheiro agora de equipe. Não foi em qualquer um o chapéu, hein? Nossa, foi bonito aquele chapéu. É o drible do Paulistão 2024. 4 horas tem Arena CBN e amanhã estaremos de volta às 11 horas da matina aqui com o CBN Esportes. Grande abraço e ótima semana para todos vocês. Valeu. CBN Esportes Campinas.